Então vamos lá, galera, iniciando mais um projeto aqui no Se Joga Vídeos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo e dentro dessa turma Reciclando INSS, eu fiquei com a parte de Direito Administrativo, Lei 8.112 e Ética na Administração Pública. Então a gente vai ter alguns encontros aí dessas matérias para a gente reciclar o conteúdo do INSS. Bom, como a aula inaugural da turma Reciclando é comigo, então acho legal a gente esclarecer alguns pontos relativos a esse projeto. O primeiro deles é que a ideia é dar uma passada geral em todo o conteúdo programático do último edital aí do INSS. Bom, e a nossa ideia é prezar aquilo que sempre cai em prova. Então, na verdade, é uma turma para reciclar, ou seja, a gente pressupõe que você já tem alguma base teórica, que você já tem alguma noção do direito administrativo, e aqui a gente vai relembrar aquilo que sempre cai. Eu estou falando isso porque, pô, Gustavo, quer dizer que eu que não tenho base nenhuma, eu não vou conseguir acompanhar? Não, não é isso. Na verdade, eu quero dizer que é uma turma mais dinâmica, é uma turma direto ao ponto, com mais objetivo. Essa é a ideia. Então, quer dizer, vou dar um exemplo. A gente vai falar de ato administrativo dentro do nosso conteúdo. Eu não vou perder muito tempo com a definição de ato administrativo. Galera, o ato administrativo é isso, isso e isso. Pronto, acabou. Então a ideia é trazer uma coisa mais objetiva para você poder resolver as suas questões com facilidade. Esse é o objetivo da nossa turma. Bom, e esse curso Reciclando vai começar com o direito administrativo com um tópicozinho especial, que é a nossa Lei 8.112. No nosso último concurso da INSS, para o cargo de técnico, se não me falha a memória, foram 5 questões. Para analista, a gente teve um pouquinho mais. Bom, Lei 8.112, que eu posso dizer, sempre cai. É um assunto que certamente vai cair, é sempre bem cobrado na sua prova. A gente tem uma carga horária estimada de 3 horas para revisar essa Lei 8.112, mas isso não quer dizer que eu vou ficar nas 3 horas. Pode ser que eu, vou precisar passar mais um pouco, vou dar mais 1 hora de aula, sem problema nenhum, tá? Bom, e como a gente não tem, como a ideia é reciclar, como a gente não tem um formato rígido no curso, eu vou começar por aquilo que mais cai em prova, que é a parte de regime disciplinar da Lei 8.112. Gustavo, peraí, antes de qualquer coisa, o que é a Lei 8.112 que tanto você está falando? A Lei 8.112, a gente vai ver depois, ela representa o regime jurídico do servidor público federal. A Lei 8.112 é o Estatuto do Servidor Público Federal. Por que ela sempre cai em prova? Porque é lá que a gente vai encontrar o seu conjunto de direitos e deveres. O dia que você passar para técnico, para analista do INSS, se não passar no INSS, para o TRT, para o TRF, para qualquer concurso em âmbito federal, você vai ter que conhecer a Lei 8.112. É lá que você vai ter a previsão do seu conjunto de direitos e deveres. É por isso que é sempre muito cobrado. E dentro dessa Lei 8.112, tem uma parte que é a parte de regime disciplinar. Ou seja, cuida da disciplina administrativa. É nessa parte que a gente vai estudar os deveres do servidor, as proibições, as penalidades, as apurações, as formas de apuração de uma irregularidade. Então, essa parte cai muito em prova. E eu vou começar o nosso Reciclando justamente por essa parte da matéria, pela parte de regime disciplinar. Bom, eu preparei um PowerPointzinho de aula para a gente poder ver como é que a gente vai se comportar aqui no curso. Deixa eu colocar aqui na nossa tela inteira. Estou relembrando ainda como é que mexe. Para quem não sabe, estou gravando aqui da casa do Alexandre Araújo. O professor Fábio Furtado está aqui escondidinho também, assistindo para aprender a mexer aqui com todo o estúdio. E coloquei no primeiro PowerPoint, meu nome, Luiz Gustavo, para quem não conhece, Reciclando INSS, Lei 8.112, e a foto inspiradora, né? Uma agência aí da Previdência Social, uma agência aí da INSS, nosso futuro emprego. Bom, beleza, galera. Então, regime disciplinar. A gente vai encontrar esse conteúdo na nossa Lei 8.112 entre os artigos 116 e 182. Bom, a gente vai ver todos os artigos? Não. A ideia é reciclar. A gente vai naquilo que mais cai em prova. O primeiro deles, para a gente começar tranquilo o curso, a gente vai começar a analisar os principais deveres do servidor. Galera, o artigo 116 está aí, ó, leitura obrigatória até o dia da prova. Eu já posso adiantar para vocês que não só o artigo 116,
mas também o 117 são de leitura obrigatória até o dia da prova. Por quê? O 116 ele traz os deveres do servidor. O 117 ele traz as proibições do servidor. Bom, nesse artigo 116, como ele é bem elementar, eu estou trazendo os principais deveres. É leitura obrigatória, tem muito dever que é óbvio. Eu coloquei aí no PowerPoint aquilo que mais aparece em prova. Bom, então tá aí. Vou colocar só o PowerPoint na telinha para facilitar a vida de vocês. Olha lá. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Galera, vai cair na sua prova assim. É dever do servidor cumprir todas as obrigações, todas as ordens superiores. Tá certo? Não, galera. Olha lá, tem uma exceção, exceto as manifestamente ilegais. Se o teu chefe lá no INSS te der uma ordem ilegal, você vai cumprir? Claro que não. Ó, Gustavo, você entrou agora aqui no INSS, você entrou aqui na agência, vai lá na casa desse contribuinte aqui, que ele vai te dar uma mala aí. Você vai fazer isso? Claro que não. É uma ordem, no mínimo, suspeita, né? Que dirá se eu tiver certeza da ilegalidade. Então, é dever do servidor cumprir as ordens superiores, mas cuidado, as ordens manifestamente ilegais não vão ser cumpridas. Bom, também é dever do servidor, e aí eu destaquei por quê? Porque é uma atualização recente na nossa Lei 8.112. Repara, redação dada pela Lei 12.527 de 2011. Para quem não conhece, essa lei é a famosa Lei de Acesso à Informação, é a Lei de Transparência Pública. Não tem nada demais esse dever, mas como ele foi alterado, acho que é uma possível questão em prova. Então tá aí. Levar as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo ou ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade para competente apuração. Então, na verdade, o dispositivo da Lei 8.112, ele já até existia. Ele só foi complementado com essa ideia da suspeita de envolvimento da autoridade. Então, resumindo, se eu tiver ciência de uma irregularidade, eu tenho que levar isso ao meu superior para que seja feita a apuração. Agora, qual é a alteração da lei? Se houver suspeita de envolvimento dessa autoridade, aí eu vou levar para uma outra autoridade competente, obviamente que não é essa que eu tenho suspeita de envolvimento. Até aí, tranquilo. Bom, os dois últimos deveres eu acho interessante. Esse do inciso 11, tratar com urbanidade as pessoas, eu sempre coloco porque a galera esquece do português. Eu já vi questão da Fundação Carlos Chagas que ela cobrou exatamente isso. O dever de urbanidade é traduzido por, ou seja, a banca só quer que você saiba português. Dever de urbanidade é cortesia, educação. Hoje, o particular, nós particulares, somos clientes da administração. Então, é dever do servidor tratar a gente com educação, com cortesia. Eu sou contribuinte, então eu tenho meus direitos. Então, o dever de urbanidade tem a ver com a cortesia. Então, beleza. E também é dever do servidor, olha aí, ó, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Bom, galera, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Nada demais. Bom, obviamente, esse dever de representação, ele tem que ocorrer pela via hierárquica, né? A própria Lei 8.112, no parágrafo único desse artigo 116, ela fala que esse dever de representação tem que ocorrer pela via hierárquica, da mesma forma que a gente viu lá no inciso 6 do nosso artigo 116. Bom, então essa primeira parte é muito tranquila. Deveres, eu só coloquei aqui os principais deveres. Na nossa tela, agora sim, a nossa aula começa a esquentar. Deveres, 116, você vai ler tudo. Eu destaquei aqueles deveres que mais caem em prova. Dever de urbanidade, vamos lá voltar, ó, só para recapitular. Dever de urbanidade, dever de cumprir as ordens superiores, exceto as manifestamente ilegais, o dever de levar as irregularidades a conhecimento do superior ou a outra autoridade, se essa tiver suspeita de envolvimento, e o dever de representação contra a ilegalidade, omissão e abuso de poder. Bom, beleza. Vamos para o nosso artigo 127. Repara, eu já pulei.
Gustavo, você não acha importante eu saber as proibições do 117? Acho. Só que quando a gente desrespeita cada um daqueles incisos do artigo 117, isso vai ensejar uma penalidade. Então eu já vou mostrar para vocês essa correlação. Ó, inciso 1, é isso a proibição. Isso vai ensejar a advertência. Inciso 2, a proibição é essa. Isso dá ensejo à advertência. Então a gente vai fazer esse trabalho depois. Por enquanto, vamos analisar o artigo 127. É óbvio que quando o servidor desrespeita deveres, proibições, ele está sujeito a penalidade. Isso é óbvio. Primeira coisa, eu tenho que saber quais são as penalidades a que o servidor está sujeito. Então, olha aí. São penas disciplinares, são penalidades disciplinares. A advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade e a destituição de cargo em comissão e de função comissionada. Primeiro detalhe, galera, destituição de cargo em comissão não é exoneração. Destituição é diferente de exoneração. Primeiro, cuidado. Se eu falar para vocês, pô, eu fui exonerado do meu cargo em comissão, eu estou quebrando o vínculo com esse cargo em comissão. Eu não ocupo mais o cargo em comissão. Só que a exoneração não é pena, não é penalidade. Agora, a destituição, ela é uma penalidade. Boa coisa o sujeito não fez. Então, quando eu quero punir o ocupante de cargo em comissão, eu vou destituir esse cara do cargo em comissão. Até aí, Gustavo, você não precisava estar aí. Isso aí eu consigo reciclar sozinho. Beleza, então agora vamos esquentar mais ainda. Primeiro detalhe. Para se aplicar qualquer penalidade ao servidor, é essencial a abertura de PAD ou sindicância. Galera, FCC já cobrou isso diversas vezes. Não só a FCC, como a banca do CESP, como a banca da ESAF, outras bancas aí que estão nessa concorrência aí futura do nosso concurso da INSS. A gente não sabe qual é a nossa banca. Galera, a ideia é, se eu vou punir o servidor, eu tenho que dar direito à defesa. Eu tenho que respeitar o devido processo legal lá do artigo 5º da Constituição. Eu tenho que dar direito ao contraditório e à ampla defesa. E onde é que eu vou dar esse direito ao servidor? Justamente no PAD e na sindicância. PAD e sindicância, a gente vai ver futuramente, são as formas de apuração de uma irregularidade no serviço público. Então, quando o servidor comete uma infração, eu não posso punir ele diretamente. Não. O primeiro passo é abrir um PAD e uma sindicância e chamar ele para ele se explicar e apurar melhor a infração. Essa é a ideia. Então, não existe exceção. Gustavo, para aplicar a advertência, tem que abrir PAD ou sindicância? Tem. Eu sempre brinco, o pessoal acha que a advertência é o esporro que o chefe dá. Pô, Gustavo, chegou atrasado, galera. A advertência, ela é muito mais do que isso. Na verdade, a advertência é uma sanção aplicada por escrito que fica registrada na sua pasta funcional, no seu assentamento funcional. Ela suja a sua ficha funcional. Então, se eu vou sujar a sua ficha, eu tenho que te dar direito de defesa. Gustavo, então ainda que seja uma advertência, tem que abrir PAD ou sindicância. Perfeito. Beleza? E é aí que eles vão tentar te enganar na hora da prova. Gustavo, para destituir do cargo comissão, tem que ter PAD ou sindicância? Tem. Destituição na penalidade? É. Então tem que abrir PAD ou sindicância. E para exonerar do cargo em comissão? Não, porque não é penalidade. O cargo em comissão, ele é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Eu boto e eu tiro quem eu quero, a hora que eu quiser. Então isso a gente não pode esquecer. Outro detalhe que a FCC já cobrou várias vezes. Não cabe a punição pelo Instituto da Verdade Sabida. Galera, não cabe a punição pela verdade sabida. FCC já cobrou isso várias vezes. ESAF e CESP também. O que é a verdade sabida? Verdade sabida, a ideia é a seguinte. Se eu presenciei infração, eu não preciso abrir PAD ou sindicância. Vamos imaginar o seguinte. Você é funcionário do TRT, e aí o presidente do TRT está entrando no TRT e presencia um colega seu pedindo propina. Ou seja,
o presidente da RT, que tem competência para te demitir, ele presenciou o cara pedindo propina, que é punido com demissão, punível com demissão. Tem que abrir páreo de sindicância? Tem. Não cabe a punição pela verdade sabida. A ideia da verdade sabida é, se eu vir, eu não preciso abrir páreo de sindicância. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque eu tenho que te dar o direito de defesa. Então não cabe a punição pela verdade sabida no direito brasileiro. Isso cai em prova? Direto. Beleza. Bom, outra dica. Comissão de sindicância / inquérito não aplica penalidade. Apenas sugere a penalidade a ser aplicada. Galera, olha agora. Vamos comigo aqui no negócio? Deixa eu só lembrar aqui como é que faz. Lembrei, tá aqui. Olha só, como a gente já falou, existem duas formas de apuração de irregularidade no serviço público. Então eu posso apurar uma irregularidade no serviço público através de dois mecanismos. Bom, quais são esses mecanismos, Gustavo? Eu tenho o PAD e eu tenho a sindicância. E esses trabalhos, eles são realizados através de uma comissão. Quando eu falo de PAD, eu tenho uma comissão de inquérito. Quando eu falo de sindicância, galera, eu tenho uma comissão com esse nome, Comissão de Sindicância. Bom, primeiro detalhe, a sindicância, ela é chamada de meio sumário de apuração. Vamos começar trabalhando a sindicância. Gustavo, por que a sindicância é o meio sumário de apuração? Por quê? Porque é o meio mais rápido de apuração do que o PAD. A comissão de sindicância ela tem 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias para concluir os seus trabalhos. Já no caso do PAD, olha como é que o prazo é maior. 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Gustavo, o que isso quer dizer? Quer dizer que a sindicância é um meio menos formal de apuração do que o PAD. A sindicância é um meio mais rápido, é sumário. É um procedimento célere, rápido de apuração de irregularidade. Tanto que, através da sindicância, eu posso aplicar as penalidades de menor porte. Olha só, quando a gente fala da sindicância, a lei fala que da sindicância poderá resultar, quando for o caso, a aplicação das penalidades de advertência e de suspensão de até 30 dias. Depois a gente vai ver isso mais para frente, vai reforçar essa ideia. Então, olha só, através da sindicância, eu posso aplicar advertência ou suspensão até 30 dias. Agora, através do PAD, onde eu tenho aquela comissão de inquérito, a coisa fica mais quente. Eu posso aplicar suspensão maior que 30 dias e eu posso aplicar aquelas penalidades mais graves, a demissão, a cassação, estou abreviando, e a destituição de cargo em comissão. Então percebam que realmente o PAD ele é um meio mais demorado de apuração de irregularidade, é um meio mais formal e, consequentemente, eu posso aplicar as penalidades de maior porte ofensivo. Então, isso que eu não posso esquecer. Quando eu falo de sindicância, eu tenho uma comissão de sindicância. Quando eu falo de PAD, eu tenho uma comissão de inquérito. O PAD é um meio mais formal de apuração da irregularidade. Ele pode demorar 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. E ele vai resultar, através dele, as penalidades de maior porte ofensivo. Eu posso aplicar suspensão maior que 30 dias, demissão, cassação e destituição. Agora, pela sindicância,
eu só posso aplicar a advertência e a suspensão de até 30 dias. Galera, não esquece esse esquema que eu coloquei aí para vocês. Bom, beleza, Gustavo. Vamos voltar para o nosso PowerPoint? Vamos. Olha só. Então, não cabe a punição pela verdade sabida. Ou seja, mesmo que eu presencie, eu tenho que abrir parte da sindicância. E essa comissão de sindicância e de inquérito, ela não aplica a penalidade, ela só sugere a penalidade. Na verdade, quem aplica a penalidade recebe o nome de autoridade julgadora. Essas autoridades julgadoras, elas estão previstas lá no artigo 141 da nossa Lei 8.112. Lá ele diz quem aplica a penalidade. Bom, beleza. Olha o que também tem aí. No processo administrativo, prevalece o princípio da atipicidade de ilícitas infrações. Também já foi cobrado em prova. Princípio da atipicidade de ilícitas infrações. Galera, vamos revisar isso aí também? Vamos lá, olha só. Princípio da atipicidade de ilícitos e infrações. Isso aqui tem a ver com o que a gente chama de conceito jurídico indeterminado. Que agora, recentemente, na prova do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, a Fundação Carlos Chagas falou que é um tipo aberto. Vamos entender isso aí, ó. FCC 2015, galera. Gustavo, o que é isso? Dentro do estudo da nossa Lei 8.112, quando a gente fala, por exemplo, dever de urbanidade, a gente viu. A lei não define o que é urbanidade. A lei não traz a previsão legal do que é urbanidade. Quando a gente chega lá no artigo 117, a lei fala assim, é proibido ao servidor. E aí existem, ou melhor, quando a gente chega lá no artigo 132, quando a gente fala da demissão, a lei fala assim, falta grave, a pena é demissão. Conduta escandalosa, a pena é demissão. Insubordinação grave em serviço, a pena é demissão. Conduta desidiosa, a pena é demissão. Mas o que é isso? A lei não tipifica. Tipificar é trazer a previsão legal do ilícito. Então a gente diz que é um tipo aberto. A lei deixou aberto. Conduta desidiosa, eu sei o que é. É o servidor desleixado. Mas percebam, é um conceito jurídico indeterminado. A lei não determina o que é conduta escandalosa. Na verdade, nesse aspecto, eu tenho uma margem de subjetividade na hora de analisar o caso concreto. Para quem não foi meu aluno, é aquele exemplo que eu sempre uso. A servidora foi trabalhar de mini saia. E aí, galera, isso é conduta escandalosa? Vai ter gente promovendo a servidora e vai ter gente demitindo a servidora. Por quê? Porque é uma análise subjetiva. É um conceito jurídico indeterminado. É um tipo aberto. No direito penal, não é assim. No direito penal, eu tenho a descrição minuciosa dos ilícitos. Então, no direito penal, eu tenho um tipo fechado. Prevalece a tipicidade. Aqui prevalece a atipicidade. Lá no direito penal, tem que ser tipificado em lei para ser crime. Então, o direito penal ele é mais rígido do que o direito administrativo. Beleza? FCC já cobrou essa história, Gustavo? Já. Então tá aí. Opa, antes disso, ó. Então tá aí. No processo administrativo, prevalece o princípio da atipicidade de ilícitos e infrações. Tem a ver com os conceitos jurídicos indeterminados. Já caiu diversas vezes. Bom, para finalizar esse primeiro bloco, no processo administrativo, existe o princípio da pluralidade de instâncias. Galera, a nossa estrutura administrativa é uma estrutura hierarquizada. A gente viu que se eu tenho ciência de uma irregularidade, eu tenho que representar ao superior. Isso é fruto da hierarquia. E dentro do processo administrativo, eu tenho a possibilidade de entrar com recurso. Por quê? Porque prevalece a pluralidade de instâncias.
Se eu não ficar satisfeito com a decisão que a autoridade deu, eu posso recorrer dessa decisão. Isso é a pluralidade de instâncias. É como no processo judicial. Se eu tenho um juiz de primeira instância que me deu uma decisão não favorável, eu recorro para a segunda instância. Então, nessa parte inicial, eu estou trabalhando com vocês só a parte básica, só para a gente ir engrenando. Já deu para perceber qual é o ritmo do nosso curso Reciclando. É esse o ritmo. Na verdade, é uma coisa mais objetiva, mais direcionada para a nossa prova. Então vamos concluir esse primeiro bloco com chave de ouro? Vamos fazer uma revisão de tudo que a gente viu nesse primeiro bloco? Então olha só. Primeiro, principais deveres do servidor. Isso não te exime do dever de ler os outros deveres. Eu trouxe só os principais. Primeiro, é dever do servidor cumprir as ordens superiores, exceto as manifestamente ilegais. Na sua prova vai cair. O servidor tem que cumprir todas as ordens superiores? Não. As manifestamente ilegais, ele não vai cumprir. Também é dever do servidor, alterado recentemente, levar as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita do envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Também é dever tratar com urbanidade as pessoas, é o dever de cortesia, de educação, e ele tem o dever de representar pela via hierárquica contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Tranquilo. Aí a gente passou para a análise das penalidades. Dentro do artigo 127, eu tenho um rol de penalidades que podem ser aplicadas ao servidor. São as penas administrativas. Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, destituição de cargo ou comissão e destituição de função comissionada. A gente depois vai analisar quando que eu aplico cada uma. Por enquanto, eu só estou introduzindo a ideia. E aí eu já destaquei. Exoneração de cargo em comissão não é penalidade. Já a destituição é penalidade. Se eu falo que o cara foi destituído, boa coisa ele não fez. Tanto que na destituição tem que ter contraditório ampla defesa, tem que ter o PAD. Na exoneração, não é sanção. O cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Então eu não preciso de PAD nem de sindicância. Cuidado! Não há exceção a essa regra. Para eu aplicar qualquer penalidade ao servidor, tem que ser aberto PAD ou sindicância. Ainda que seja uma simples advertência. Ainda que seja a destituição do cargo ou comissão, que é uma sanção grave. Ela é equiparável à demissão. A gente vai ver isso. Bom, não cabe no direito brasileiro a punição pela verdade sabida. Ou seja, ainda que eu presencie a infração, eu vou ter que abrir PAD ou sindicância. Ainda que a autoridade competente para te punir presencie a infração, ela vai ter que abrir PAD ou sindicância. Outro detalhe, a comissão ela não aplica a penalidade. Ela faz o relatório, ela apura os fatos, faz o relatório e sugere a pena que vai ser aplicada. A autoridade julgadora, ela tem o que a gente chama de princípio do livre convencimento. Eu sugiro a pena, a autoridade julgadora vai ler meu relatório e ela pode concordar ou não. Ela pode aplicar uma penalidade maior, uma penalidade menor. Ela pode até nem aplicar pena. É o livre convencimento. Agora, obviamente, para mudar a sugestão do relatório, ela tem que motivar essa decisão. Bom, nesse processo administrativo, prevalece o princípio da atipicidade de ilícitas infrações. E aí eu destaquei para vocês. A atipicidade de ilícitas infrações tem a ver com conceito jurídico indeterminado. Ou seja, nem todas as infrações são minuciosamente descritas no nosso estatuto. Prevalece o tipo aberto, como a SCC falou agora em 2015. É diferente do direito penal, onde eu tenho um processo bem mais rígido do que no direito administrativo. Beleza. Também coloquei para vocês que prevalece no processo administrativo a pluralidade de instâncias, ou seja, eu tenho a possibilidade de recurso. E aí, galera, fazendo aí um link com o direito administrativo. Na Lei de Processo Administrativo Federal, a Lei 9784, eu não sei se você lembra, mas ela fala que o recurso ele pode subir em até 3 instâncias administrativas. A regra é que eu tenho a possibilidade de subir esse recurso 3 vezes.
até, no máximo, 3 instâncias administrativas. Estou linkando aí com o direito administrativo, já que faz parte aí do nosso curso. Bom, para finalizar, aquele esquemão que eu coloquei inicial, existem 2 meios de apuração de uma irregularidade, o PAD e a sindicância. A sindicância é o meio sumário, quer dizer, é um meio mais rápido de apuração do que o PAD. A sindicância pode durar 30 dias, prorrogáveis por até 30 dias. Já o PAD, que é mais formal, ele vai durar até 60, prorrogáveis por mais 60. Da sindicância, eu posso aplicar a pena de advertência ou a suspensão de até 30 dias. É um meio mais rápido, é um meio menos formal. Já através do PAD, eu posso aplicar aquelas penalidades de maior porte. Suspensão maior que 30 dias, demissão, cassação e destituição. Gustavo, para encerrar com chave de ouro esse bloco, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho a suspeita de que o cara está faltando ao serviço. Vou aplicar uma advertência para esse cara. Beleza. Eu abro uma sindicância. Só que aí eu percebo que ele faltou muito mais do que devia. Eu percebo que é um caso de abandono de cargo, que é caso de demissão. Eu estou no meio de uma sindicância. Eu posso demitir? Não. A gente acabou de ver que eu não posso demitir. Pela sindicância, olha aí, o máximo que eu posso aplicar... Peraí, pode ter que estar o dedo para cá. O máximo que eu posso aplicar é a advertência e é a suspensão de até 30 dias. Eu não posso demitir. Então, o que eu faço? Eu mando abrir o PAD. Se eu estou no meio de uma sindicância e eu percebo que eu tenho que aplicar uma daquelas penalidades maiores, eu vou abrir o PAD. Eu fecho a sindicância e abro o PAD. Agora, e o contrário, Gustavo? Isso não está na lei não, hein? Isso é doutrina. Eu estou no meio do PAD. Eu vou demitir o sujeito. Só que eu percebo que a falta não foi tão grave. Eu vou só aplicar uma advertência. Pelo PAD, eu posso aplicar essa advertência diretamente? Galera, isso não está escrito na lei. E poucos doutrinadores falam, mas pode. A ideia aí é, quem pode mais, pode menos. A sindicância não pode demitir, mas o PAD pode advertir. Tá? Então não esquece disso aí. Então, quem pode mais, pode menos. Pelo PAD, eu posso aplicar todas as penas, inclusive da sindicância. Agora, pela sindicância, eu não posso aplicar as penas do PAD. Beleza? Bom, com isso a gente encerrou esse primeiro bloco. Quando a gente voltar, a gente vai falar um pouquinho sobre o prazo prescricional, que é o prazo que a administração tem para punir o servidor. Galera, então daqui a pouco a gente volta, fica aí ligado e preparado com o braço para anotar. Essas anotações ficam para vocês, eu salvo aqui e ficam para vocês, mas é sempre legal ir fazendo também as suas anotações. Beleza? Então, até daqui a pouco. Grande abraço, galera!